Então, hoje nós iniciamos a nossa aula falando de gradiente ou o gradiente da função, tá? E aqui nós temos os planos, né? Os eixos, aliás, os eixos x e y, que são esses eixos aqui, que vocês estão vendo, o eixo x, o eixo y. Então aqui nós temos representado o plano XY e o eixo Z, tá, pessoal? Então nessa figura, a intenção é representar uma montanha, tá? E nessa montanha nós colocamos aqui, estabelecemos alguns níveis, tá? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Bom, o nível 0, ele está no plano XY. Aí do 0 vai para o 10, do 10 para o 20, do 20 para o 30. E aqui eu fixei um ponto P no nível 10, tá? Na curva de nível 10. Fixando esse ponto P, tracei um vetor, né, perpendicular à curva de nível 10 e chegando até a curva de nível 30. E um outro vetor aqui, com uma outra inclinação, um outro grau, tá? Esse vetor laranjado aqui, ele sai do mesmo ponto P, também chegando à curva de nível 30, mas numa outra inclinação. Okay? E o que isso está representando aqui para nós? Bom, essa curva de nível, esse vetor que sai do 10 ao 30 e que é perpendicular à curva de nível 10, tá? Aqui o que está acontecendo aqui? Ele está andando 20 unidades para cada uma unidade. Então aqui nós pensamos assim, ó. Eu coloquei aqui esse triângulo retângulo. Ele está nessa montanha. O vetor ele está subindo 20 unidades para cada unidade que ele entra para dentro da montanha. Seria mais ou menos essa ideia, ó. Ele está a cada 20 unidades que ele sobe, ele entra uma unidade para dentro da montanha, ok? Então aqui nós dizemos que a razão aqui é 20 por 1, ok? Logo, o vetor laranjado aqui, esse vetor que tem uma outra inclinação, que não é perpendicular à curva de nível, ele sobe 20 unidades para cada 2 unidades. E se a gente simplificar essa razão, 20 por 2, nós temos então 10 por 1. Ou seja, o coeficiente angular ou a taxa de variação do vetor perpendicular à curva de nível 10 é maior, né, do que a taxa de variação do vetor laranjado, que tem uma outra inclinação, que não é perpendicular. Ou seja, o que a gente pode dizer disso é que o vetor gradiente, ele é o vetor que tem a maior taxa de variação, ok? E ele, por definição, ele é perpendicular às curvas de níveis, né? Então, a gente pode considerar que o vetor gradiente é um vetor que indica o sentido e a direção de maior alteração no valor de uma quantidade por unidade de espaço. Ok, pessoal? Então, pensando num outro exemplo aqui, vamos lá. Aqui eu coloquei uma montanha, né? Novamente, a representação dessa montanha, tá? É só um exemplo, tá, pessoal? Só uma representação. Então, o que eu estou considerando aqui é o mesmo ponto P, saindo, né, desse ponto P, saindo um vetor, andando 2 curvas de nível aqui, se deslocando dessa curva até essa, né? Então, ele tendo aí a mesma variação, né, 20 por 1, tá? E um ângulo θ. Lembrando que esse vetor ele tem que ser o quê? Perpendicular. Bom, se eu tenho eu tenho aqui um triângulo retângulo, ok? Aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 1. Esse lado aqui, que corresponde a 20, em relação ao ângulo θ é o cateto oposto. Esse lado aqui, que representa uma unidade, em relação ao ângulo θ é o cateto adjacente. E o que a gente pode pensar, tendo o cateto oposto e o cateto adjacente, a gente pode pensar na tangente desse ângulo θ. Então, a tangente de θ é igual a 20 por 1, ok?
Uma outra representação que nós podemos fazer aqui é pensar nessa mesma montanha, e dessa montanha aqui, nós vamos imaginar aqui que nós temos um ponto P, e desse ponto P está se deslocando aqui, ok? Um esquiador, né? O esquiador, de forma intuitiva, o que ele vai fazer? Ele vai buscar, pessoal, um lugar da montanha onde ele encontre maior velocidade. Ou seja, ele vai buscar na montanha, com seu esqui, um maior grau de inclinação para que ele consiga atingir a maior velocidade possível, para que ele saia desse ponto P até a base da montanha em menos tempo. Consiga, né, se deslocar do ponto P à base da montanha em menos tempo. Ou seja, ele consiga atingir, para isso, ele precisa atingir o maior grau de inclinação para que ele consiga atingir a maior velocidade possível. Tá? A representação do vetor gradiente, que no caso é a taxa de variação, né? A maior taxa de variação de um vetor, tá? É essa daqui, ó, gradiente da função. Então aqui esse é o símbolo, tá? Do gradiente da função, que nós vamos chamar. Esse símbolo aqui, só por curiosidade, né, é a letra nabla, né, ou del, tá? É como se fosse o delta de ponta cabeça, tá? Então aqui nós temos aqui o gradiente. Quando a gente encontrar isso daqui, nós nos estamos deparando com o gradiente da função, ok? Bom, pensando também, né, nos livros que nós encontramos, tanto da Diva como do Stewart, ou de repente aí o Leitoldi, né, nós vamos encontrar aqui uma figura semelhante a essa, onde nós temos aqui os planos XYZ, os eixos XYZ, e aqui nós temos aqui uma superfície desenhada, onde essa superfície tem aqui, ó, sai desse ponto até esse, né, tendo um sentido aqui, ok? Nesse sentido aqui dessa superfície, nós temos uma reta tangente, tangenciando aqui o ponto P no sentido da superfície. Bom, pessoal, esse ponto P aqui, tá? Onde a reta está tangenciando, aqui nós temos um vetor, ok? Esse vetor, se a gente pensar nessa reta tangente no sentido para cima aqui, ó, nós temos o gradiente da função positivo, onde ele atinge a maior taxa de variação, tá? Se nós pensarmos nessa reta tangente no sentido para baixo, o vetor será negativo, então o gradiente da função será negativo, onde ela atingirá a menor taxa de variação, ok? Então só para lembrar, né, transferindo esse vetor aqui para o plano XY, nós temos nesse sentido aqui, né, nesse sentido, o gradiente da função é positivo, onde ele atinge a maior taxa de variação. Ele representa, né, a maior taxa de variação. E nesse sentido aqui, nós temos aqui o vetor gradiente, ou gradiente da função negativo, onde ele vai estar representando a menor taxa de variação. E lembrando, né, pessoal, que esse vetor, né, tanto positivo como negativo, ele tem que ser perpendicular à curva. Essa daqui é uma curva, ó, uma curva de nível. Ela tem que ser perpendicular, ok? Ou seja, formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, para isso agora, o que nós iremos fazer será analisar aqui um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos, olha só, qual dos vetores abaixo é possivelmente o vetor gradiente. Como que eu faço? Aqui eu tenho 3 curvas de nível, ou de níveis, né, 10, 20 e 30, e tenho 3 vetores. O primeiro vetor ele tem esse sentido, saindo do 20 para o 10. O segundo vetor ele tem um sentido como se estivesse acompanhando a curva de nível 20 aqui, tá? E esse terceiro vetor, ele tem aqui, ele perpendicular à curva de nível 20, né? Tanto 1 como 3 aqui. No caso aqui, ele está saindo do 20 indo para o 30.
Então, se a gente pensar no vetor 1, ele sai do 20 para o 10, ou seja, está diminuindo, né? O vetor 2, ele está acompanhando a curva, então não está sofrendo variação, né? Se ele está na curva aqui, não está sofrendo variação. E o vetor 3, pessoal, ele sai do 20, ele é perpendicular aqui à curva de nível 20 e está saindo do 20 à curva de nível 30. Então, está aumentando 10. Ou seja, o vetor gradiente aqui nesse exemplo, então, a gente pode considerar como o vetor 3 aqui, né? Onde ele sai do 20 ao 30, é o vetor gradiente, onde ele tem a maior taxa de variação. Beleza? Bom, para isso, para a gente poder representar, né, e calcular o vetor gradiente a partir de uma função, o que nós precisamos? Tá? Nós precisamos dessa ferramenta aqui, ó. Então, essa é a ferramenta de trabalho para nós calcularmos aqui o vetor gradiente a partir da função, pessoal. Então, aqui, o vetor gradiente da função f de xy é igual às derivadas parciais. Olha só, a derivada em relação a x da função f de xy vezes o vetor i, mais a derivada, né, em relação a y da função f de xy vezes o vetor j. Tá? Ou se eu tiver três variáveis, x, y, z, o que nós iremos fazer é acrescentar mais uma parcela aqui, né? Mais um termo, tá? Então aqui, a derivada em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada em relação a y, vezes o vetor j, mais a derivada em relação a z, vezes o vetor k. Ok? Bom, pessoal, vamos resolver um exemplo, né? Resolvendo um exemplo, então, nós temos, né, o primeiro exemplo nosso aí. Aqui, ó, determine o valor máximo de uma derivada direcional no ponto P menos 2 e 0. Né? Deixa eu colocar aqui, sendo a função f de xy igual a x² vezes e na y. Então, essa é a funçãozinha aí que nós precisamos determinar o valor máximo de uma derivada direcional no ponto menos 2 e 0. Então, o primeiro passo para a resolução desse exercício, pessoal, é qual? Calcular a derivada parcial em relação a x. Então, vamos fazer isso. A derivada, né, em relação a x da função f de xy é igual. Vamos fazer a derivada já, né? Em relação a x, pessoal, a derivada de x ao quadrado é quanto? 2x. E na y é uma constante. Então fica e na y mesmo. Está aqui. Beleza? Continuando então. Agora, o que nós vamos fazer é substituir, né? Então, faço a derivada em relação a x no ponto, que ponto? Menos 2 e 0. Então, menos 2 e 0. Então, faço 2 vezes menos 2 vezes e elevado a 0. Bom, eu sei que tudo que é elevado a 0, pessoal, é 1, não é isso? Então, a derivada em relação a x no ponto menos 2 e 0 é quanto? E elevado a 0 é 1, 2 vezes menos 2 é menos 4, menos 4 vezes 1 é menos 4. Então, está aqui, essa é a derivada aí no ponto menos 2 e 0. Então, é menos 4, ok? Então, agora, o que nós faremos será calcular em relação a y. Então, vamos fazer o mesmo, né? Vamos derivar em relação a y. Então, derivando em relação a y, o que vai acontecer vai ser similar, né, pessoal? Então, olha só, a derivada em relação a y
da função f de x, y igual. A derivada, o x aqui, pessoal, se eu estou derivando em relação a x, em relação a y, o x é uma constante. Então eu mantenho, né, aqui fica x ao quadrado, vezes e na y é e na y mesmo. Então mantém, né? Temos que lembrar, né, pessoal, daquelas regrinhas de derivadas lá no cálculo 2, ok? Bom, continuando, a derivada em relação a y no ponto menos 2 e 0. Substituo, fica menos 2 ao quadrado vezes e elevado a 0. Então, a derivada em relação a y no ponto menos 2 e 0 é quanto? E elevado a 0 é 1. Menos 2 ao quadrado é quanto? É 4. Ok? Tá aí. Beleza, então, gente. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos calcular, né? Então, vamos pegar aqui a fórmula que nós vamos utilizar. Né? A nossa ferramenta de trabalho é aquela, né? Então, o gradiente da função f de x, y é igual à derivada em relação a x de f de x, y vezes i, vezes o vetor i, mais a derivada em relação a y da função f de x, y vezes o vetor j. Ok. A derivada em relação a x nós já encontramos. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Então, nós temos aqui o gradiente da função, né? Já vou substituir, tá, pessoal? Então, o x no ponto, né, menos 2 e 0 é igual. A derivada em relação a x é menos 4, tá aqui. Menos 4 vezes i mais a derivada em relação a y é 4 vezes j. Beleza. E agora nós vamos, para calcular isso, o que nós vamos fazer? Aplicar um módulo, né, do gradiente da função. F de x, f de menos 2 e 0 é igual a raiz quadrada, né, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo esse cálculo, o módulo do gradiente da função no ponto menos 2 e 0 é quem? É 32. Né? É isso daí. Agora, é possível simplificar, melhorar esse resultado, né? Vamos fazer isso, então. Então, o módulo do gradiente da função no ponto menos 2 e 0 é igual a 4 raiz de 2. Então, essa, no caso, é o valor máximo, né, de uma derivada direcional no ponto menos 2 e 0, pessoal. Então, podemos dizer aqui, né, que o valor máximo, esse é o valor máximo da derivada direcional no ponto menos 2 e 0. Ok, pessoal? Então, vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, pessoal, nós temos aqui, ó, qual é o gradiente da função no ponto P1, 1, 1 e qual é a taxa de variação
em relação à função f de x, y, z, igual a x, que multiplica y ao quadrado, que multiplica z ao cubo. Então, o gradiente da função no ponto P, nós precisamos encontrar e depois calcular, né, a taxa de variação em relação à função, beleza? Então, vamos fazer isso. Bom, lembrando que aqui nós temos, ó, a situação, né, x, y, z. Então, para isso, nós vamos escrever aquela fórmula, que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, nós temos aqui, ó, o gradiente da função f de x, y, z é igual a derivada em relação a x da função f de x, y, z vezes o vetor i, né, mais a derivada em relação a y da função f de x, y, z em relação, ó, vezes j, perdão, mais, né, a derivada em relação a z da função f de x, y, z vezes k. Ok. Essa, então, é o nosso instrumento de trabalho aí. O que nós vamos fazer vai ser justamente isso. Nós vamos aplicar, né? Nós vamos derivar em relação a essa função em relação a x, y e z, tá? E vamos, então, encontrar o gradiente da função no ponto P11. Então, derivando, pessoal, nós temos aqui, ó, fazendo essa derivada em relação a x, y, z, nós encontramos o gradiente da função. Então, em relação a x, derivando x, pessoal, y e z é constante. Então, a derivada de x é 1. Aqui nós temos, então, y ao quadrado, z ao cubo, ok? Vezes o vetor i. Mais, agora nós temos a derivada em relação a y. Logo, x e z é constante. Derivando em relação a y, nós temos 2y, né? Então, fica 2x, y, z ao cubo. Ok? E agora, nós derivamos em relação a z. Z deriva em relação a z, fica 3z ao quadrado. Né? O 3 vai para frente multiplicando